Entre Escutas Podcast, onde a escuta transforma. Reflexões, vivências e conhecimentos com Jade Holanda e Sofia Abreu. Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Entre Escutas Podcast. Hoje trouxemos a temática Teoria Queer e a saúde mental da população LGBTQIAPN+. Nós sabemos que as experiências de gênero e sexualidade atravessam a forma como nos relacionamos, como pertencemos, né, e como existimos nesse mundo. Então, por isso, é muito importante que a gente pense numa clínica psicológica e reflita de fato sobre como atuamos com a população LGBTQIAPN+. Falar sobre ética, sobre direitos, sobre como essas normas sociais impactam a saúde mental dessa população. E também é um atravessamento de como sofremos, né, essas experiências de gênero e sexualidade. Então trouxemos duas convidadas maravilhosas, que assim foram nossas amigas, são nossas amigas de faculdade também, de graduação, então assim o amor já é muito grande e a admiração maior ainda. Então vou apresentar elas um pouquinho para vocês. Primeiro, a Amanda, vou ler um pouquinho do currículo dela. Psicóloga clínica formada pela Universidade de Fortaleza, psicanalista e pesquisadora voluntária do Laboratório de Estudos em Psicanálise, Subjetividade e Cultura. Psicóloga atuante na Associação Mães do Orgulho e da Resistência no Ceará, ONG Amor, que elas vão apresentar para vocês, o arroba vai estar aqui embaixo também, então sigam e acompanhem. E participante das atividades do Fórum do Campo Lacaniano, sede Fortaleza. Interesse nos estudos dos campos da psicanálise, teoria queer, arte e cultura. E a Maria Clara Romero, maravilhosa, psicóloga e psicoterapeuta com formação clínica em psicoterapia humanista fenomenológica, pós-graduanda em fenomenologia decolonial e clínica ampliada pelo Instituto NUCAF. Mestranda na Unifor, Universidade de Fortaleza, parte do AFETO, Laboratório de Pesquisa em Psicopatologia e Clínica Humanista Fenomenológica, onde desenvolve estudos de identidade, gênero e esquizofrenia. Psicóloga atuante na Associação Mães do Orgulho e da Resistência no Ceará, ONG Amor. Gente, muito obrigada por aceitarem o convite. É um prazer e uma honra recebê-las e podem ficar à vontade. Ai, gente, a gente que agradece, né? Meu Deus, a admiração é enorme por vocês, assim, desde a faculdade também, é mútua essa admiração. Estou muito feliz de estar aqui, de verdade, e agradeço imensamente o convite. Também fico muito feliz, essa mesa incrível, né? E com vocês, assim, é muito legal, é muito a celebrar. Nossa, gente, que episódio especial. É tão bom saber que nós dividimos o mesmo espaço acadêmico, que nós cultivamos esse vínculo por tanto tempo. Sim. E hoje estamos aqui falando um tema tão sério, tão importante, tão especial. Então, de verdade, é uma honra ter vocês aqui nessa mesa. Antes da gente começar, pessoal, com o nosso roteiro, com o nosso debate, eu queria contextualizar um pouco as pessoas que estão em casa, que por acaso não conhecem a teoria queer ou não sabem muito bem de onde é que a gente está falando, fazer uma breve contextualização histórica. Primeiro de tudo, é sempre importante a gente falar de uma psicologia que possui um compromisso ético muito claro, né, com os direitos humanos, que é decolonial e política. Eu e a Jade, a gente sempre pontua muito isso aqui no nosso programa. E, devido a isso, isso significa que não cabe ao profissional qualquer tentativa de modificação ou da identidade de gênero ou da orientação sexual. Durante muitos anos, as pessoas LGBTQIAPN+, foram consideradas pessoas desviantes ou até doentes na nossa história até o século passado. No entanto, em 1990, a Organização Mundial da Saúde desclassificou a homossexualidade como doença. E o CRP, logo depois, em 1999, proibiu a terapia de conversão. E estamos hoje, em 27 anos depois dessa lei, fizemos agora 27 anos no dia 22 de março. No entanto, ainda temos hoje em dia uma série de consequências dessa história que nós temos ainda com esse público. Mesmo as pessoas LGBTQIAPN+, serem hoje asseguradas pela lei, muitas delas não conhecem ainda esses direitos
e muitas pessoas ainda são desrespeitadas. Essa população ainda continua muito forte em estatísticas altas, como as mais vulneráveis para a depressão e ansiedade. Além de que o Brasil é o país que mais violenta e mata pessoas trans no mundo todo. Então eu quero dar essa contextualização histórica para a gente entender o quão é sério, o quanto a gente precisa falar sobre isso. Após isso, a gente queria começar com uma pergunta, né, para algumas pessoas que estão chegando agora. Para quem está chegando ou nunca ouviu falar, o que é teoria queer? Como é que a gente poderia explicar isso para pessoas que estão chegando? Eu acho que definir o que é teoria queer, né, é uma tarefa meio difícil, assim, porque a teoria queer é uma teoria muito ampla, né? Alguns dizem que até é uma antiteoria, né, num quesito de ser disruptiva, né, que a gente vê, que a gente pensa enquanto uma teoria, né? Mas a teoria queer tem uma escritora, professora cearense chamada Helena Vieira, que eu gosto muito dela. Ela faz um trabalho bem legal, assim. Inclusive, é um convite a todos a conhecê-la também. Que ela fala sobre que a teoria queer é uma teoria política dos anormais, né? E como assim os anormais, né? A gente pensa os anormais como esses corpos tidos e colocados enquanto corpos desviantes, né? A priori, né, a teoria queer, ela engloba também, né, principalmente no início, assim, que começou a ser discutida a teoria queer, né, esses corpos LGBTs, mas também os corpos negros, os corpos das mulheres, né. E queer é uma palavra, né, que começou a ser utilizada enquanto, né, principalmente na língua inglesa, né, enquanto um xingamento, né, como se fosse algo estranho, algo realmente um xingamento. Algo diferente do padrão, né? Isso, mas e aí a comunidade, né, enfim, foi se apropriando desse termo e ressignificou esse termo, né, e no sentido de ver esse diferente enquanto uma potência criativa também, né. Então, acaba que a teoria queer é um dispositivo teórico de emancipação também, né? Para pensar esses corpos, né? A potência desses corpos, né? Concordo com tudo que a Amanda falou e acho que uma chave da teoria queer nesse sentido é valorizar a diferença. Porque muitas vezes a gente fala nessas pautas de minorias sobre a necessidade de igualdade, e claro, isso é necessário, mas também valorizar a diferença. Existe algo que é desviante de alguma maneira e é estranho, mas por que isso é um problema? Por que ser diferente é um problema, né? E eu acho que talvez esse ponto de questionamento e olhar para essa diferença, acho que seria um grande valor da teoria queer. Perfeito, perfeito. Isso é o que eu penso, assim, a gente vai trazer para a parte clínica mesmo, né, da nossa clínica. Mas o que eu penso, assim, nesse recorte da nossa atuação, não tratar os psicólogos, que a Sofia trouxe, né, sobre essa resolução, CFP, CRP, e a gente falando sobre ética, sobre direitos, mas, assim, quando nos aparece, não tratar como temas específicos da clínica. Sim. Mas, na verdade, são atravessamentos sociais, humanos, existenciais, que estão ao nosso redor sempre. Sim. E trazendo para a sociedade, né, para a comunidade, para todos nós estamos inseridos. Então, é isso. Sim. Esse diferente, na verdade, é sobre diversidade. É sobre o que sempre teve, sempre existiu e sobre o que existe. Então, mas é assim, ou aquele grupo, aquele específico, e causar essa exclusão. Mas que, na verdade, estamos inseridos e rodeados. Sim, eu acho que isso é muito interessante que tu falou, né, Jade, porque muitas pessoas falam agora, né, ai, porque não sei o que tá acontecendo agora, que aparece agora todo mundo é gay, sabe, Ou não sabe o que quer, não sabe o que é, blá, blá, blá. Mas, na verdade, essas pessoas sempre existiam, né, o que agora é diferente é que essas pessoas estão em pauta, né, brigas e brigas, né, por direitos LGBTs, né, enfim, por uma vida digna, né, reconhecível, né, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que agora, porque é importante, né, se falar muito sobre isso, até para as pessoas terem possibilidade de escolher, né, nesse sentido de realmente
posso ter uma vida digna, eu posso procurar ajuda psicológica, eu posso procurar um trabalho, e é por isso que as pessoas estão aparecendo mais, né? Porque é resultado de anos e anos e anos de uma batalha mesmo, de uma galera que veio muito antes da gente, assim, que se colocou de frente, assim, que estava na frente dessas lutas, né? Tipo, as travestis negras, né, estavam ali na frente e que abriram um caminho para que a gente hoje possa estar aqui, né, no rádio, discutindo sobre isso, né, e tornando essas informações mais acessíveis, né. Achei interessante isso. Perfeito. Perfeito, gente. E aqui é mais um canal, né? Vocês vão divulgar também a ONG de vocês, mas são vários canais para as pessoas acessarem, ainda mais no mundo digital que estamos, e o acesso é muito mais facilitado. Então a gente precisa mesmo propagar isso. E aí, a nossa segunda pergunta para vocês. Quais são os impactos da heteronormatividade e da cisnormatividade na saúde mental? Acho que essas são as perguntas mais... Eu acho que quando a gente fala de teoria queer, né, como a gente começou, eu acho que essa questão entre o normal e o diferente, isso é algo que aparece muito, né? Então, quando a gente vai falar de normatividade, não me parece que isso diz respeito apenas à orientação sexual, mas sobre um corpo de comportamentos, né, que igualam a questão de sexo, gênero e desejo, né? E quando a gente pensa no impacto da cis-heteronormatividade nas pessoas, isso fala de um modo de enquadrar as pessoas no que se diz respeito como certo, né? E a gente que é psicólogo, eu acho que a gente não tá nesse lugar de crivo do que é certo, errado, e nesse sentido, a normatividade, ela implica, eu não sei se tu concorda, eu imagino que sim, e na vida de todo mundo, assim, esse aspecto do que é ser uma mulher normal, o que é ser um homem normal, independente de você ser uma pessoa LGBT ou não, isso tem um certo impacto. Qual é a forma certa de se vestir, quais são os gestos certos que você pode ter, o que você pode desejar também. Para além, eu acho, do campo sexual, mas a gente tá falando agora de Copa, né? Mulheres jogam futebol, por exemplo, e muitas vezes isso é colocado num crivo de heteronormatividade. Mas eu acho que é isso, é o desejo, a condição de possibilidade, eu imagino que as pessoas têm. Então, eu acho que isso sempre acaba sendo uma forma de regular a todos na sociedade, assim. Sim, porque, complementando, né, isso que a Clara falou, que a gente vê, por exemplo, nas grandes instituições, né, que tentam formular, né, não só as grandes instituições, mas como os discursos mesmo, né, tentam formular uma suposta verdade do sexo, do gênero, da orientação sexual, né, e a gente, como a Clara falou, isso acaba causando muito sofrimento, porque não existe a verdade do sexo, né, isso não existe. O que existe são múltiplas formas de se relacionar com o desejo, com o outro e consigo, né? Mas isso gera um sofrimento, né? Porque, como a Clara falou, né? Isso gera um sofrimento não só para os corpos ditos, os corpos desviantes, mas até, por exemplo, para a pessoa cis que se coloca nesse lugar, tipo, o que eu posso fazer enquanto um homem cis? O que eu posso fazer enquanto uma mulher cis, né? Qual roupa eu devo usar? Qual cor eu devo usar, né? Que isso, de vez em quando vira uma pauta novamente, as cores, né? Enfim. Mas isso é muito forte, né? Porque isso gera um sofrimento, gera expectativas que são inalcançáveis porque não existem, né? Porque, como a gente estava falando, né? A gente, principalmente nós, enquanto psicólogos, assim, a gente que está na prática clínica, a gente se depara com o sujeito e suas vicissitudes e suas múltiplas, infinitas formas de ser e de não ser, né? Então, e o sofrimento causado justamente por conta desse enquadramento, né, desse caminho suposto que se deve seguir, né, mas a gente se depara com angústia justamente que se desvela a partir desse enquadramento, né, e para todo mundo, né, não existe forma certa de se relacionar com o sexo e com
a sua forma de se vestir, enfim, né? A gente vê isso por conta justamente que a gente se depara com a multiplicidade do sujeito, né? O sujeito ele é múltiplo, a gente tá falando do sujeito, né? E eu acho que isso tem muito a ver com uma questão que nas ideias a gente acha que sabe o que é um homem, o que é uma mulher, mas quem de fato se encaixa nesse padrão, né? Quando a vida é vivida, tem algo que não é padrão. Tem algo que é de uma forma deformado, mas porque a vida ela é múltipla, ela não é como uma fotografia, né, que a gente conversa. Ela é movimento. E ela é, de alguma forma, borrada nesse sentido. As coisas não são ideais. E isso não é mais um problema. Assim, e existe uma grande potência nesse não lugar, né? Trazendo um pouco um termo mais psicanalítico da coisa, enfim. Fique à vontade. O Lacan ele vai trazer sobre uma ontologia negativa, para falar sobre o sexual. E o que é isso, né? É justamente a potência criativa desse não lugar também, sabe? Acho que fala um pouco disso, né? A partir do momento que você é colocado, né, como a gente tá falando, nesse lugar de eu preciso seguir tal caminho, me vestir tal, dessa forma. Mas e aí, cadê a criatividade, né? Cadê a parte do sujeito, a individualidade, né, a expressão, a criação, né? Eu acho que e se relacionar no sexual é isso, né? É você se abrir para essas possibilidades e ser criativo. Acho que é isso. Acho que é tão importante ser criativo, né, gente? E, enfim, eu acho que tem um pouco dessa questão também, né? Nossa, gente, que considerações incríveis, de verdade. Vocês falando, né, eu fiquei pensando que como a teoria queer vem também para as pessoas que estão nessa comunidade LGBTQIA+, e as pessoas que não estão nessa comunidade, mas que têm também atitudes que são tidas como anormais, né, ou comportamentos, faz com que elas entendam que o erro não está em você, né, que o erro está na sociedade. Eu acho que esse é o principal ponto de adoecimento assim, que a gente vê hoje. As pessoas chegando no consultório e achando que elas precisam mudar, que elas estão erradas, não entendem o que está acontecendo, mas elas não entendem porque a sociedade botou que elas têm que agir de determinada forma, né? É como se ninguém tivesse falado para ela que ela tem a possibilidade, a liberdade de existir pela livre expressão dela. E isso me lembrou muito, aí a gente está aqui num período gravando esse episódio atualmente, no período de Copa do Mundo. E aí, recentemente, foi o jogo do Brasil e da Escócia. E, infelizmente, eu tive, assim, o desprazer de ver nas redes sociais torcedores que estavam lá no jogo e que estavam fazendo piada com os escoceses por terem uma cultura do homem da saia. E eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, olha a que ponto a nossa sociedade está. E isso é tão importante como a gente vê que a teoria queer, ela realmente se expande para algo muito mais macro do que a gente imagina. Por que não um homem cis não pode usar uma saia? Por que não um homem cis não pode usar um vestido? Onde é que está essa lei, né? Onde está essa instituição? E eu fiquei lembrando muito também de outro caso, esse caso agora brasileiro, né? Da Ilha Quinto. Quantas pessoas se incomodam por ser uma mulher trans ocupando um cargo. E aí, uma das grandes desculpas que dão por esse desconforto dela estar ali é o fato dela não representar, por exemplo, né? Uma comentária extremamente transfóbica, não representar, por exemplo, que ela ser uma mulher. Quando, na verdade, a gente tem vários homens, e sempre teve vários homens ocupando esses cargos e sendo questionado. Porque é algo normal, porque é algo que é tido como esperado. Mas quando chega um corpo trans, vira algo assim, como se fosse algo, meu Deus, fosse completamente diferente do que a gente está acostumado a ver. E que bom, tem que ser assim, né? Tem que ser assim, não pode mais ter esse padrão do que é esperado. Eu fiquei pensando aqui muito em Foucault, dessa cultura do poder mesmo, de como a gente tem que responder a algo que está esperado da sociedade, que está programado, e a gente ser diferente como confronta as outras pessoas, né? As pessoas se incomodam, eu acho que elas se incomodam muito mais com o que elas podem ser do que com o outro é.
Sim. Parece que às vezes as pessoas têm medo de ser. E eu já estou viajando, voltando para o mais. Não, o que eu ia dizer é que isso é muito interessante, né? Porque eu acho que isso fala sobre a angústia do sujeito de batalhar, travar essa batalha com gênero, com sexo, assim, sabe? Eu acho que fala sobre, como você falou, fala sobre o macro, assim, porque isso fala sobre angústias fundamentais, né? Culturais também, né? Eu acho super interessante isso. Eu acho muito importante a gente conseguir nomear o que esses comentários representam, que você, né, e às vezes é tão disseminado nas redes sociais e é dito como piada, né, visto. Então, assim, que de fato é uma violência. É uma violência. A gente tem que dar esse nome mesmo. E, assim, a Sofia citou a Erika Hilton, né? Profunda admiração. Aquela mulher, o vocabulário, o jeito que ela se expressa, a postura, a conduta, tudo é absurda. E aí, essa questão de não ser uma boa representante política, por não ser uma mulher cis, por não ter um ciclo menstrual. Eu fico, gente, tem mulheres cis biologicamente que não menstruam. Só um recorte, bem rápido. Mas essa questão de que ela representa uma minoria. Sabe, a comunidade, a população LGBTQIA+, que muitas vezes uma mulher que é cis, quais são os princípios que podem ser, como vai nos ajudar? Entende? Não estou dizendo todas, não estou generalizando, mas o que eu quero dizer é que nessa mulher, Erika Hilton, que está na política, uma mulher que defende, sabe? É uma representação muito, muito valiosa, na verdade, de que ela pode não ser cis, é uma mulher trans, mas de que ela representa muito bem essa comunidade, no sentido de saber dores, angústias, de vivenciar, de estar ali estudando, se atualizando, de fato imersa naquilo, e não um discurso raso de que vai beneficiar e favorecer aos mesmos de sempre. Porque poder, o que é representar uma mulher, né? Como representar uma mulher? Sabe? Eu acho que passa um pouco por esse lugar, né? Porque tal pessoa não me representa. Mas beleza, se tal pessoa não te representa, quem é que vai te representar? A pessoa que vai te representar talvez não represente essa pessoa também. Então, como representar o irrepresentável, né? Eu que agora que viajei mas eu acho que é isso, assim, sabe? Novamente batendo na tecla da multiplicidade do sujeito, né? E, enfim, como é que você tá falando? E eu acho que o sujeito é muito visceral, é muito complexo, é muito profundo, né? Nós que estamos realmente imersos nessa vulnerabilidade humana, né? Vendo de pertinho tantas pessoas, mas eu acho que é muito sobre, assim, principalmente na clínica, despatologizar experiências. Sim, sabe? Então, às vezes não é da própria pessoa, da comunidade, mas é um parente que está tendo seu processo de lidar com isso. Mas tá lá. Então, nosso trabalho é muito de educação, né? Sempre. Mas essa questão mesmo de se informar. Eu acho que esse é o maior ponto. Porque a gente tem acesso. Então, se conscientizar, se educar. E eu acho que respeitar, né? Acima de tudo. E, enfim, eu vou parar de falar, porque senão... Mas eu pensei também na questão da religião, que me aparece muito, sabe? De como essa sexualidade e religião são entrelaçados. E como essa pessoa que, né, quer experienciar, quer viver, quer ser, quer estar, quer existir, mas se sente completamente reprimida para a sociedade, é quando a gente traz para a questão dessa religião, né? De todos esses preceitos mais conservadores, não se sentem na condição e não se autorizam a ser. Por achar, enfim, uma questão que vai perder toda essa puritанidade, né? Ela não vai ser mais vista por essa divindade como uma pessoa que vai pro céu, que enfim, são muitas questões, mas nem veio. Mas são dispositivos, a religião também é um dispositivo. Controle social, né? Enfim, é o que é, né? Então isso é bem evidente também, né? E a gente está entrando agora um pouco para dentro do contexto clínico, né? A gente fez uma contextualização social da nossa sociedade, o que a gente, infelizmente, o que está hoje, né? Não estou falando, o que representa isso na sociedade, como incomoda. No contexto clínico,
Quais são os erros e as violências que ainda acontecem no consultório com a população LGBTQIA+, e como você acha que a teoria queer pode ampliar isso sobre a clínica? Eu fiquei até pensando sobre essa questão da Erika Hilton, porque isso acabou se tornando uma polêmica dentro da própria psicologia, né? E eu acho que, até puxando desse ponto que a Amanda falou também, a dimensão da representatividade, né? Porque é isso, assim, eu represento todas as mulheres, por exemplo, sendo uma mulher branca, de classe média, eu represento as mulheres negras me representam, eu represento as pessoas trans. Então, essa questão, eu acho que isso fala muito da pergunta também da clínica, assim, o que essa pessoa deve ser? Porque isso não é pra ser pra estar em pauta nesse sentido, assim. Mas o que você quer ser? O que te representa a partir do teu próprio discurso, a partir do que você construiu sobre você. E não sobre um tipo ideal que se deve ser, né? E quando eu falo isso, não quero nem dizer de ideal no sentido de perfeito, mas no sentido de sem lacunas, né? Sim. De algo que tá ali, não tem movimento, sabe? Que tá posto. E eu acho que qualquer tipo de normalização dentro da psicologia clínica é uma violência, sabe? E eu acho que a gente acessa as pessoas em um lugar tão vulnerável. Sim. E isso tem um motivo, assim, como a Jade falou. Eu acho que tem algo sobre essa vulnerabilidade que a gente tem que estar junto. E não falar, ok, você é assim, então vamos ser de outra forma. Né? E tem toda uma discussão sobre. Como é que chama? Terapia de conversão. Sim, né? Terapia de conversão. Como uma cura, né? Como uma cura gay, né? Isso é felizmente é um debate na psicologia. Porque eu acho que isso fala que você não entendeu nada de psicologia. Sim. Não é nem de questões LGBT, sabe? Mas se curar de quê? Se curar de quem você é, de quem você ama, do teu desejo. Se você pega alguém e tira a identidade dela, o desejo dela, sobre o quê? Por quê? Assim, pra quê? A que serviço tem tirar da pessoa a sua identidade, o que caracteriza ela como ela, e o seu desejo? Ela viu o quê? E você tem isso enquanto psicólogo, é normatizar, é fazer um público que a gente entende que é ideal, é normal, é esse o nosso trabalho. Sim. Quando a gente acessa as pessoas em um lugar tão delicado, que é a subjetividade delas, Sim. né? Mas queria saber o que tu acha também. Faz de chapéu. Só eu tava aqui, eu tava puxando essa linha, mas eu tava reagindo, assim. Aí, Nossa, são tantas coisas. sim, são muitas coisas. É realmente uma rede. É onde a gente começa aqui, quando a gente vai ver, tem vários contextos, várias questões, mas a questão da clínica, né? Um pouco como as pessoas sofrem ainda violência, a população dentro do consultório, como a Clara falou. Infelizmente, ainda existe esse debate, né? Que, assim, 2026, tá, gente? 2026, vai lembrar esse debate de terapia de conversão. E como a teoria queer pode ser um potencial para melhorar e ampliar esse olhar clínico. Sim, sim. Eu concordo com tudo que a Clara estava falando, né? Para mim é inconcebível em 2026 a gente ainda ter esse tipo de debate de cura gay. Mas é importante também que a gente tenha, porque se tem é porque existe uma razão, né? E eu concordo muito com o que a Clara falou, né? Tipo assim, curar de quê, né? Tipo assim, o que que. E é muito louco isso, né? Por onde é que passa, né? Esse debate da cura gay, né? Pra quê? Realmente, assim. Qual a serventia? A gente pensa, né? Qual seria a serventia disso pro social?
acho que é a manutenção desse lugar, né? Enfim, a manutenção desses lugares de poder também, né? Então, eu acho que isso é muito importante, assim, a gente conversar sobre isso. E a importância da teoria queer, né, como a gente estava conversando, eu acho que a teoria queer, enquanto essa teoria que também é disruptiva, né, eu acho que ela serve também para a gente deformar aquilo que é posto, né, como a Clara estava falando, né, sobre essa questão que nos é posto enquanto uma verdade absoluta, né. Então, eu acho que a teoria queer, ela dialoga bastante, inclusive, com a psicanálise, com a fenomenologia, né? Porque parte muito do princípio desse potencial, dessa diferença, né? E quando a gente está atendendo, né, é muito, muito comum, assim, a gente se depara com o sujeito em todas as suas camadas e vicissitudes e absolutamente suas relações, né? E como você quer retirar algo que é tão intrínseco à forma que essa pessoa se relaciona com ela? Né? Como? Pra quê? Como ela falou, o que sobra, né? Eu acho que o que sobra é esse resto alienável também, né? Mantém, né? O que sobra realmente é esse resto alienável para que esses dispositivos eles continuem ocupando esses lugares de poder, sabe? Tipo assim, uma manutenção desse lugar, né? Como a gente estava falando sobre esses dispositivos de controle, né? E isso é muito, muito forte, né? Eu acho que isso causa muito sofrimento, sabe? Eu acho que a gente trabalhando com a psicologia, né? Que a gente estuda, né? Enfim, 5 anos para estar nesse lugar enquanto psicólogos, né? E a gente se depara, né, com diversos contextos sociais, diversas pessoas. A gente se depara com a diversidade em si, né? E por que eu, enquanto psicólogo, quero anular essa diversidade, assim? E o que eu quero para mim, assim, em relação a isso? Por que eu quero aniquilar essa diferença, né? Enfim. Nossa, E bem. como. Nossa, aula, né, amiga? Aula. Mas assim, gente, é o que eu falo na maioria dos episódios. Tudo vem da educação. Assim, da forma desde que você nasce, desde o bebezinho lá, desde a primeira infância. Como é feita, sabe, essa educação? Desde os princípios. O que é ensinado? Porque a criança, o adolescente, né, esse potencial adulto, ele vai reproduzir aquilo que ele aprende. É claro que não existe só os pais, né? A gente está em muitos âmbitos da nossa vida e somos influenciados e, enfim, aprendemos e criamos, né, a nossa formação ali, nossa constituição como sujeito. Mas é muito sobre essas regras sociais serem muito aprisionantes mesmo. São tantos estereótipos, né? Se a gente fosse botar cada recorte de gênero de fato, né? Se fosse botar as mulheres em pauta, se fosse botar os discursos de homem não choram, não sei o que, botar os sexistas, não acabava mais. Então, é uma questão de mudança mesmo, de transformação que começa em espaços como esse. Então, cada pessoa que escuta, que educa a outra, que não faz só. Ai, mas é aquela coisa, né? Não adianta só não fazer. Você tem que ampliar isso. Então aí você, ai, não sou machista, por exemplo. Você tem que ser anti-machista. Sou racista, anti-racista. Sabe? Então, assim, é levar. E eu acho que isso é o que faz a diferença mesmo, com tudo que a gente tá falando, porque é um apagamento de uma existência. E não proporciona de fato uma liberdade de ser, de amar. Porque é tão enraizado e eu percebo muito assim quando chego na clínica que às vezes a pessoa nem elaborou, ela nem de fato compreende aquilo como dela. Mas foi tão imposto, como vocês disseram, imposto sempre nessa regra social, em como tem que ser essa norma de sempre, historicamente, culturalmente, que a pessoa só foi levando. Eu acho interessante isso que você está falando, Jade. Tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Pão Preciado, né? Quem me conhece sabe, né? Sou fã de carteirinha. Mas ele vai falar no livro Manifesto Contrasexual dessa mesa
de operações abstratas, né, do nascimento, né? Porque ele vai falar sobre como existe uma variedade enorme cromossômica, genética, né? E que chega, né, enfim, que trazem inúmeras, infinitas possibilidades para o corpo, para o sujeito. E aí você passa por aquela mesa de operações de assim, ai, você é menina porque você tem tal órgão genital, você é menino porque você tem tal órgão genital, mas a gente nunca fala sobre as diversidade, inclusive de pessoas intersexo, entendeu? Então, e aí, né? Pessoas intersexo que são violentadas, né? Desde o primeiro dia, que passam por cirurgias, né? De redesignação sexual. E são violentadas desde o primeiro dia, sabe? Então, isso é tão enraizado, sabe? Isso é tido como normal, essa violência é tida como normal, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa falar um pouco sobre isso, né? E, na verdade, não só falar, mas questionar, né? Aquilo que é posto pra gente como uma verdade absoluta, né? Como, por exemplo, esses discursos biomédicos, né? Que chegam nesse lugar, né? Tipo, tal variação cromossômica, sei lá, XXXY, né? Mas e os outros, né? Tipo assim, e a variedade cromosômica que se produz, né? Enfim, desse indivíduo, né? Enfim. E aí, né? Isso é muito violento, sabe? Como para as pessoas intersexo, para as pessoas cisgênero também, né? Enfim, isso me chega, assim, sabe? Porque eu acho que a gente precisa questionar essas coisas, porque senão a gente entra dentro dessa lógica adoecedora, né? Que apaga o sujeito, né? Enfim. Te ouvindo, né, falando da questão da educação e o que a Amanda fala sobre natural, isso é muito interessante, porque quando a gente estuda na escola, não sei se mudou, espero ter mudado. Gente, tem que a formação biológica de um homem e de uma mulher é assim. Esse bonequinho aqui, né, o homem todo musculoso, mulher com curvas, ok. E aí, eu não sei como foi quando vocês estudaram, né, aí tem assim, e aí tem as anomalias sexuais, assim. E assim, o que isso implica, né? Porque depois as pessoas mais conservadoras vão dizer que a transexualidade não é natural, a homossexualidade não é natural, mas a diversidade sexual, não só de gênero, mas sexual, ela existe na natureza, e não só na natureza humana, mas nos animais, assim, nas plantas. Mas que natureza é essa que se escolhe chamar de uma natureza de verdade? Essa é a natureza real. E tem essa natureza errada, que seria a diversidade de gênero, a invenção atual. Mas, e como a gente estava falando, qual seria o problema, né, de ser criativo com gênero? Mas a natureza ela é criativa com o sexo. Né? E até tu falando dessa coisa da escola, e como a Amanda estava falando desses dispositivos de poder, eu lembrei, na minha escola, pelo menos, tinha a fila dos meninos e das meninas. As meninas tinham que ficar numa fila e os meninos em outra fila. Eu fico perguntando até hoje qual que é a serventia de separar os meninos e as meninas. Mas o que isso significa? E aí eles faziam assim. Vai primeiro as meninas, depois os meninos e depois junto. Um menino, uma menina, um menino, uma menina. Por quê? Porque os meninos não devem ter laço com as meninas? Porque tem algo na natureza deles que os separa? Mas desde criança, tem algo que não é da nossa natureza, mas é da nossa educação, que fala o menino e a menina são diferentes. Uma criança e outra criança são diferentes. Você já está pressupondo sobre a sexualidade dessa criança, sobre os gestos dessa criança, mas elas são diferentes. Tá falando criança perguntar pro professor qual que é a diferença. E, provavelmente, se ele não for leviano, ele vai se embananar. Qual a diferença substancial entre esses sexos ou gênero? Nem sei. Então, acho que isso são questões que a gente tem que levantar, assim. O que esses dispositivos médicos, da educação e da sociedade, elas pressupõem que as pessoas são. E
E qual que é a forma que a gente tem de fato responder com isso? Sim. Questionar, né, o que se é colocado enquanto verdade absoluta. Eu acho que é algo que a gente pode fazer enquanto resistência também, né? De questionar, assim, sabe, gente? Pensar, né? Ter essa criticidade, né? Realmente. Nossa, gente, que fala de pertinente. Eu achei muito lindo. A resistência, né? O resistir, eu acho que tá aqui também é resistir, falar sobre isso, né? Resistir. E também o que você trouxe, claro, da natureza. Nossa, que coisa linda. Quem disse que existe uma natureza ideal? Né? Que existe uma natureza Única. certa, única. O que é a natureza, né? Eles inventaram, né? Sim. Essa aqui é a natureza certa, tem várias outras coisas, mas a gente vai cortar isso aqui. Isso aqui é o real. Uhum. Mas peraí, o real não é tudo, mas se escolhe o que é real, o que é natural, o que é de verdade, né? Como a gente estava falando, a teoria queer, a gente está falando muito no campo da psicologia, mas ela tem discussões na biologia, por exemplo. Né? Na moda. Na moda, na geografia. Sim. Enfim. E assim, importantíssimo isso que você trouxe. Realmente, gente, é um debate que dá pra gente ficar falando aqui, acho que mais 2 horas, assim, muito fácil, porque é importante também a gente frisar que também existem, também é uma população enorme e que existem bandeiras de cada letrinha, né, dessa população. E dá pra gente falar muito aqui como essas bandeiras se interseccionam, ou a que ponto algumas, às vezes, têm um conflito, que a gente vê também. Infelizmente, a gente tá chegando ao fim. Infelizmente, a gente queria ter muito mais tempo aqui com vocês, mas a gente já vai partindo agora pro nosso fechamento. E a gente queria perguntar para vocês, para a gente ir fechando, qual a mensagem que vocês gostariam de dar para profissionais também que se interessaram, que estão assistindo a gente agora, talvez estudantes de psicologia, que queiram saber mais sobre a teoria queer, que queiram se aprofundar mais, que queiram serem profissionais mais políticos, Inclusive, mais éticos, por favor, gente. É verdade. Então, queria que vocês deixassem alguma mensagem para o que vocês falariam desses profissionais. E se tiver alguma dica também de alguma literatura, Sim, legal. pode ficar à vontade. Sim. Eu acho que. Eu posso começar a falar? Eu acho que a principal mensagem, né, é questionem, né? Como eu falei, né? Tudo aquilo que se colocar enquanto uma verdade absoluta, questionem, pensem, né? Eu acho que na dúvida, a dúvida é o principal potencial criativo de qualquer coisa, né? É colocar essas certezas enquanto enigmas e a partir desses enigmas você construir algo original, algo seu, né? Se você tem interesse em estudar teoria queer, existem diversas fontes. Eu acho que o mais interessante da teoria queer, como a Clara falou, tem teoria queer na geografia, na moda, na psicologia, na psicanálise, sabe? Então, existem diversas maneiras, inclusive, de se estudar e de se vivenciar a teoria queer, né? É algo da experiência, né? Eu acho que é algo que é música, é filme, consumam esses conteúdos feitos por pessoas queers, né? Por pessoas LGBTs, né? Vejam, olhem essas pessoas, escutem essas pessoas, o que elas têm a dizer, o que elas têm a dizer sobre elas, né? Porque é algo muito comum a gente ver, por exemplo, esses estudos que são feitos, inclusive que, óbvio, tem também sua validade, né? De pessoas cis, né? Para pessoas cis hétero, né? Para pessoas LGBTs e tudo mais, e que também tem sua validade, porque também é uma forma de colocar esse assunto em pauta, mas o que essas pessoas têm a falar sobre elas, né? O que elas escutam, o que elas gostam de fazer, o que faz parte da cultura dessas pessoas, né? Eu acho que é interessante você se abrir para essa multiplicidade e se questionar quando você vê algo que diz colocar uma resposta, sabe? Por onde é que isso passa? Acho que é minha supervisora clínica.
da graduação ainda, que eu tenho muito carinho, eu sempre dizia assim, eu acho importante se questionar por onde é que isso passa, né? Quando se vê algo na clínica, né? Mas não só na clínica, mas também abrindo para essas verdades absolutas que chegam, né? Por onde é que essa verdade passa, né? A quem essa verdade serve? Eu acho que a gente pode abrir para isso. E dicas de literatura, tem muitas, né? Eu acho que, como eu já falei aqui, sou muito fã do Preciado, é um filósofo que ele tem até inclusive, um livro muito legal chamado Eu Sou o Monstro que Vos Fala, que ele vai falar para uma academia de psicanalistas, né, da Casa Freudiana em Paris. E ele foi retirado de lá por, enfim, ao vivo, assim, por falar questões de dentro da psicanálise, né? Então, tem esse livro que é muito legal, ele é curtinho, super indico. Tem a Sofia Faveiro também, tem bastante livro sobre essa questão dessas multiplicidades da psicologia. A Helena Vieira, como eu falei aqui, que é cearense, inclusive. Acho que Pedro Ambra também, que traz mais essa questão da psicanálise com a teoria queer. Enfim, são várias indicações. Maravilha. Eu acho que pensando nessas dicas, eu concordo com tudo que a Amanda falou e fiquei pensando, né, como para você questionar as coisas, até para isso você precisa de recurso, né? E sim, é importante ler teoria e super indico. Mas é isso, assim, o que a gente consome de pessoas queer? O que são as pessoas LGBT que a gente vê? Que a gente segue na internet? Ou os filmes que pautam questões LGBTs com diretores LGBTs, né? Porque a cultura queer, ela é de fato uma cultura, né? Que é feita no Brasil, é feita nos Estados Unidos, é feita no mundo inteiro de alguma forma, né? Então, eu acho que um elemento que é muito importante na teoria queer é o elemento do reconhecimento, assim, dessas diferenças, dessas diversidades de corpos. Eu acho que é algo que é muito importante sobre ver essa diferença. Assim. E nesse sentido, gosto muito de filme, assim. Vou fazer 2 indicações de filme, tá? Sobre a terapia de conversão, tem um filme que ele é muito, muito engraçado, ele é uma sátira, que eu não sei como é em português, mas é But I'm a Cheerleader, que vai falar um pouco hoje dessa sensação de como é uma pessoa hétero, como é uma pessoa gay, e o que significa essa conversão, né? É um filme incrível. E sobre esse elemento do reconhecimento, tem um filme que é muito clássico, é tipo um documentário, se chama Paris is Burning, que vai falar um pouco dessa cena queer nos Estados Unidos, em Nova York. E eu tava falando aqui, né, sobre esses diversos reconhecimentos, eu fiquei pensando como eu só falei filmes estadunidenses. Rever aqui. Cara, pronto, tem um filme que eu acho muito interessante, que ele não é exatamente sobre pessoas LGBT, mas ele fala um pouco dessa diversidade de corpos. Eu acho um filme muito queer, que se chama Man Baby. Maravilhoso. É um filme sobre circo, que é muito bonito, assim. E começou a vir em vários filmes. Vou parar por aí. Mas é legal porque a gente vê, por exemplo, essa indicação, né, sobre uma baby, é legal porque a gente vê que a teoria queer, como eu falei no início, ela tá engloba também a comunidade LGBT, mas todas essas práticas dissidentes, né? Então, eu acho que é muito interessante, muito pertinente essa tua indicação de Man Baby. Inclusive, gente, é um filme maravilhoso. Super indico. E o circo é muito isso. Mas pensei em um livro, na verdade, que eu tô lendo para minha dissertação, que é exatamente para pôr em questão essa naturalidade do gênero, né? Para quem se interessa. O nome é Problema de Gênero. Porque eu acho que gênero é um problema que tem que ser problematizado. Né? E a gente tem que fazer problemas de gênero, de alguma forma. Ai, gente, vocês são maravilhosos. Nossa Senhora.
a gente tem que realmente encerrar. Infelizmente. Mas assim, eu só pensei na Bell Hooks, que de fato tomaram um ato político, é o que ela fala, e é isso, é político, tudo é político. Eu acho que esse episódio é de fato pra gente pensar nessas estruturas sociais ditas como verdade única e ampliar o nosso olhar para muito além. Sim. E aí eu acho que a gente já passou muito tempo, mas vocês não falaram da ONG. Ah, é verdade, gente. Por último, mais ou menos importante. A gente fazer uma contextualização bem rápida. A gente atende na ONG Amor, que é Amor é uma sigla para Associação Mães do Orgulho e da Resistência, né? Que é uma ONG que se situa lá no bairro José Bonifácio, ali perto da UFC, né? Que oferece também, além das atividades, né, de ativismo mesmo, oferece também atendimento psicológico para pessoas LGBTs e para as mães de pessoas LGBTs, né? Com um valor social. Então, eu acho muito interessante. Quem tiver interesse, né, sigam no Instagram, @ONGAmor, se eu não me engano. E, enfim, divulguem, conheçam e participem desse movimento, né? Eu acho que é um movimento a se participar. Yes! E vai estar aqui pra quem tá assistindo do YouTube, Sim. mas na descrição também. E é isso. Gente, muito obrigada. Gente, Foi eu uma que agradeço. Foi Adorei. maravilhoso, meu Deus. Nossa, Sério. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, por terem se disponibilizado, por terem vindo. Isso é muito especial pra gente. Muito obrigada. Pra quem tá assistindo a gente aqui de casa, se esse assunto, essa pauta atravessou você, se você se sentiu identificado, se quer saber mais sobre, se tá passando por alguma dificuldade, por favor, entre em contato, peça ajuda, pode falar nos nossos comentários, podem entrar no nosso @ também. Tenho certeza que as meninas também estão super Sim, disponíveis. com certeza. Estão com a agenda também de atendimento. Então, fiquem à vontade, não deixem de procurar ajuda. É isso. Obrigada, gente. A gente que agradece. E maratonem, os episódios já estão no ar. Acompanhe os próximos. Todos que já estão. Eu sempre fecho assim. Gente, muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Inscreva-se no canal do YouTube Entre Escutas Podcast. Deixe seu like e ative as notificações. Aos domingos, 18 horas no Spotify. Às segundas, 16 horas na Sol Leste FM. E 20 horas no canal do YouTube Entre Escutas Podcast.